Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 27 de novembro de 2020, estamos nós mais uma vez reunidos para estudarmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje nós vamos estudar por um inimigo que morreu. Está aqui ao nosso lado a nossa querida amiga Lígia, que irá nos ajudar com a leitura. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Então vamos elevar o nosso pensamento. Divino amigo Jesus, nesses dias em que vivemos, aonde temos um volume enorme de informações pelas redes sociais, todo esse volume de informações estão no aparelho, na palma de nossa mão. Podemos nos comunicar rapidamente com qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar desse planeta. Mas ainda, divino amigo, sentimos uma grande necessidade de silêncio interno, de podermos parar um momento esse volume de informações, de parar um momento o nosso pensamento, podermos nos acalmar, respirar fundo, irmos ao encontro do nosso mundo íntimo, aonde o Senhor fala com cada um de nós. É o que a humanidade terrena está extremamente carente, de silêncio íntimo, de paz, de aconchego interno. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para estudar o Teu Evangelho, o Evangelho à luz da doutrina. Que possamos fazer esse movimento de reflexão íntima e que possamos entender que cada lição recebida é um convite seu a cada um de nós a te acompanharmos, a seguir os teus passos, a irmos verdadeiramente a caminho da luz. Graça te damos, Senhor, e que os bons espíritos possam mais uma vez nos conduzir nesse estudo e nesse trabalho que o Senhor nos confia. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 28, item 67, por um inimigo que morreu, e vamos dar continuidade. No prefácio, o nosso querido professor Allan Kardec nos escreve assim: a caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que deve ter tido a sua utilidade para o nosso adiantamento, se a soubemos aproveitar. Pode ter-nos sido até mais proveitosa do que as aflições puramente materiais, pois
A coragem e a resignação permite-nos juntar a caridade e o esquecimento das ofensas. Então, quando se fala de inimigo, ele não está falando daquelas briguinhas corriqueiras de relação do dia a dia. Ele está falando realmente de um movimento muito forte. Um inimigo, um roubo, uma traição, um assassinato, aquela pessoa que te perseguiu por muito tempo, que acabou acabando com a tua encarnação, seja lá, coisas muito fortes mesmo, nós não estamos falando de coisinha boba, que isso realmente acabou adquirindo um inimigo ferrenho, apesar de que tem pessoas que se tornam inimigo até porque bateu o carro. Então isso vai estar também muito dentro do nível de consciência de cada um, porque quanto mais evoluída a criatura, maior a sua compreensão do erro e do comportamento inadequado de um outro. Quanto mais inferior, quanto mais imaturo, quanto mais infantil espiritualmente, essa pessoa por qualquer coisa tem raiva, tem ódio e acaba tendo naquela pessoa um inimigo. Mas aqui ele falando realmente desse nível de consciência, essa pessoa que te trouxe uma situação, que proporcionou a você esse sentimento, diz o nosso querido aqui Kardec, agradeça, porque isso foi uma prova, que a gente pode tirar 0 como pode tirar 10. Foi exatamente o nosso estudo de ontem. Como é que eu vou aprender se eu não for testado? Como é que eu vou saber o que é indulgência, resignação, paciência, se eu não passar por isso? Então é necessário eu passar para eu poder fixar e aprender essa lição. Vamos ver a prece que o nosso querido Kardec nos orienta. Senhor, foi do teu agrado chamar antes de mim a alma de... Perdoa-lhe o mal que me fez e suas más intenções a meu respeito. Possa ele ter pesar disto, agora que já não alimenta as ilusões desse mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Se cometi faltas para com ele, que me perdoe por isso, assim como esqueço as que cometeu para comigo. Muito lúcido, né, a mensagem? É interessante, olha. Foi do teu agrado chamar antes de mim o fulano. Perdoo-lhe o mal que me fez e suas más intenções a meu respeito. E perdoar é eu me libertar do outro. É isso que a gente tem sempre que entender, eu sempre bato nessa tecla. Nós achamos que o ato de perdoar é como se nós fôssemos Deus e a partir daquele momento aquela pessoa não vai responder mais nada. Nada disso, nós não somos Deus. O ato de eu perdoar, eu estou dizendo assim, te liberta desse sentimento primitivo. Não vá alimentar ódio, que você vai se dar mal. Na verdade, perdão é isso. É eu me libertar do lixo. Mas o meu perdão não é Deus perdoando. O meu perdão é eu tirando o lixo de mim. E não indo atrás do outro, me aprisionando no outro. Mas o meu perdão não tira a responsabilidade do algoz. Ele tem um débito. A pessoa tem um débito e a pessoa terá que responder. Ficou claro isso? Porque a gente tem essa concepção, sim, mas aí é justo eu perdoar. Mas, gente, o teu perdão não vai fazer diferença nenhuma em relação à lei. Ele terá que responder sim, mas você estará se libertando do lixo. Depois que alguém te machuca e machuca muito, dentro da nossa condição... Por que a gente se machuca? Porque a gente criou uma expectativa. Então, a gente diz assim, eu tive uma desilusão, eu tive uma decepção. Então, se eu me desiludi, se eu me decepcionei, é porque eu criei uma expectativa em torno daquela pessoa. Então, uma vez isso quebrado, fica muito complexo a convivência com toda a confiança possível, tá?
Vamos pegar um caso de um espírito superior, o nosso Senhor Jesus, ele não teve decepção com Pedro, e muito menos com Judas ou com qualquer um dos seus discípulos. Por quê? Porque ele conhecia cada um deles. Nós ainda não temos essa capacidade. Nós ainda criamos expectativa. Hoje eu já tento me policiar bastante, para entender que eu convivo com pessoas tão doentes quanto eu. E que eu não posso criar expectativa sobre ninguém. Familiar, vem um anexo escrito bem assim. Se é um familiar que você tem dificuldade... Gente, nós estamos lendo o livro Libertação, não estamos? Estamos. Lembra do Joaquim? O Joaquim casou com a Mariana, não me lembro agora, me fugi. Marina, não me recordo. Mas casou com a Marina, na época lá da escravidão. A Marina, ele bem mais velho que ela, descobriu que ele tinha um relacionamento com uma escrava dentro da fazenda e que tinha 2 filhos. O que a Marina fez? Bateu o pé, fez bico, mandou a escrava ser vendida para um local extremamente úmido, trabalhar nesse local extremamente insalubre realmente, mas assim, um lugar desagradável para se viver, nada saudável. E o que aconteceu? Ela acabou adquirindo uma doença, essa escrava, e foi a óbito. E os dois filhos, ela mandava açoitar, ser tratado como ladrões. E acabaram também indo a óbito. Obviamente, se reuniram os 3 para obsidiá-la, e foi uma obsessão ferrenha. Anos se passaram. Vamos programar a reencarnação. Joaquim volta de novo. Marina vai voltar, vai ser esposa. E os 3 obsessores vão ser o quê? Filhos. Olha que harmonia. Existe ex-filho? Não. Então, o que a misericórdia está dizendo para a gente? Esse você tem que aprender a amar urgente. Até porque, gente, filho, mãe, pai, 78% é instinto maternal. Estou colocando 78, mas eu acho que é mais. Porque é uma força íntima, é Deus te conduzindo para cuidar da tua prole. O pai prover, a mãe cuidar. Isso é Deus, é uma imposição, é instinto. A mãe não pensa para fazer isso. No momento de perigo, ela corre o risco de, por instinto, sem pensar, de salvar o filho e se entregar. É instinto. Então, você acha que essa mãe, com esses 3 filhos, se for depender do amor dela, ela teria matado os 3. Mas o instinto é muito maior. E vai fazer com que ela cuide realmente dos 3. Então, vai ser uma relação difícil? Vai. Principalmente dos filhos. Vai ser aquele filho, aquela filha, aqueles 2 filhos, que vão se irritar com tudo que a mãe faz. Então, é isso que a gente tem que entender. Inimigos são futuros familiares. E esse a gente tem que aprender a conviver. Você acha que eu também não tenho familiares difíceis? Tem. E o papai sempre dá um jeito de pôr todo mundo debaixo do mesmo teto. Para a gente aprender. Então ele diz: perdoe-lhe o mal que me fez e suas más intenções a meu respeito. Possa ele ter pesar disso, né? Pensar agora, já que ele está no mundo do espiritismo, no mundo dos espíritos, e repensar no que fez. Aí ele vem agora, isso aqui é bonito, que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Afaste de mim, porque às vezes a gente se alegra. Graças a Deus, fulano morreu. Aquilo foi um cão na minha vida. Então, olha a oração, reconhecendo até mesmo a nossa fragilidade. Vamos ver por um criminoso. Contam-se, isso são contos, né? Que o Chico tinha por hábito acompanhar aqueles jornais bem... que retratava todas as mortes, sabe? Aquele que se a gente espremer sai sangue, essas coisas horrendas.
pois ele lia e anotava o nome de todo mundo para orar. Quem ora por um criminoso? A gente, quando diz assim, ainda bem que morreu. É menos um criminoso. Vamos ver então. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados. Porque elas lhes são mais necessárias do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, quando um homem haja praticado tal ou tal erro, é prejugar a justiça do Altíssimo. Vamos ver a prece? Senhor Deus de misericórdia, não repilas esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua, se o remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de ti e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos espíritos bons levar-lhes esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações más numa nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade dele. E nós sabemos o consolo para quem a gente ora. O quanto bem faz isso para o espírito. Ele sente um leve bem-estar. Mas esse leve bem-estar, para quem está no tormento, é o céu de alguns segundos. Alguns segundos de oração. Quando Kardec escreveu aqui, que se falava em criminoso, pensava realmente aquele que matou, aquele que roubou, aquele que trucidou. Só que hoje isso se tornou algo muito mais extenso. Porque nós temos o crime de colarinho branco. Nós temos o crime daquele que tem muito conhecimento e nada compartilha. Então, hoje isso aqui vai se estender muito mais, porque nós temos pessoas que desencarnam e que têm um velório tão pomposo, tantas homenagens, tantas flores, mas que é recebido no mundo espiritual como um criminoso. Então, hoje isso aqui, essa porta ficou bem larga. Porque enquanto o criminoso foi morto porque matou um ser humano ou dois seres humanos, nós temos pessoas na administração pública que acabam matando centenas por omissão, por desvio de verba. E todos terão que responder. A educação também, a gente mata muitas pessoas, porque a gente desvia a verba da educação e mata a possibilidade de muita gente desenvolver a sua intelectualidade. Então, hoje essa porta está bem larga, mas não deixa de ser um criminoso. Pode até não ter sido apontado pelos homens, mas chegará no mundo espiritual como criminoso. Vamos ver por um suicida. Prefácio. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgue oportuno. Então, eu não posso, nós temos que amadurecer um tanto mais e entendermos exatamente isso. Eu não sou dona do meu corpo. Eu sou um inquilino. O meu corpo é o instrumento que Deus me emprestou e ele não é meu.
Porque da mesma forma que eu, espírito, estou estagiando nesse corpo, eu tenho milhões de princípios espirituais, princípios inteligentes estagiando nesse mesmo corpo. Então, Deus olha aqui e não vê uma filha, não vê um filho. Deus vê milhões de filhos dele estagiando nesse corpo que os espíritos vão chamar de templo de Deus. Então, eu não tenho direito de tirar a minha vida e muito menos a desses milhões de princípios espirituais ou princípios inteligentes que habitam nesse corpo. Por isso é que nós vamos falar o quão horrendo é o suicídio. Eu não tenho direito. Então, essa história de dizer, o corpo é meu, não é. Não é. E quando você adoece uma célula, você vai ter que responder por isso. Por isso que o nosso André Luiz, ele chega no mundo espiritual considerado como um suicida. Principalmente porque era da área da saúde e conhecia muito bem o que faz mal e o que faz bem. Olha que coisa. Olha como isso vai ficando cada vez mais amplo e o nosso nível de responsabilidade cada vez maior. E é interessante isso, né? Porque as pessoas às vezes querem tirar a sua vida, né? E depois que passa, ficam com medo da morte. Engraçado isso, né? Se é para me tirar a minha vida, é melhor deixar aqui, a hora que eu estiver pronto. Então eu não posso, porque não é minha vida. Não, mas assim, a pessoa está prestes a se suicidar. Eu entendi. Aí depois ela passa, aí já fica com medo de morrer. Até porque o suicídio ele também parte de um processo obsessivo. O que a gente tem que entender é que esse movimento, primeiro, por exemplo, hoje nós temos o maior índice de suicídio. Por quê? Por causa da futilidade. Futilidade. As pessoas se matam até porque terminou com o namorado, porque não conseguiu passar na faculdade. Se matam porque não conseguiu passar no concurso. Se matam porque o pai e a mãe disse não. Outros já adultos se matam porque não assumem a sua sexualidade. Eu não é o corpo que eu quero, eu vou me matar. Vamos ver. Outro ficou porque perdeu o dinheiro. Então, em verdade, a vida está me levando para uma prova e eu fujo dela. Eu quero fugir dela. E às vezes não é nem prova. É só besteira. É só besteira. Vai responder? Vai. Vai responder. Vai responder. Muitas vezes usa a vaidade e o orgulho, né? Porque as pessoas às vezes até se matam porque perdeu tudo, porque não querem ter mais naquela... Exatamente. Outros querem chamar a atenção. Fica até imaginando como vai ser seu velório, como vai ficar a cara de fulano. A cara de fulano vai chorar um dia, no dia seguinte a vida está normal. Todo mundo continuando e a gente preso lá no vale do... Se for recolhido para o vale. Porque não são todos. Então, o suicídio, ele também é um processo obsessivo, mas quem ligou o plugue fui eu. Quem deu a primeira ideia foi eu. Quem ficou alimentando essa ideia foi eu. Porque tem players de espíritos induzindo ao suicídio e um monte de encarnados também pensando. Então, você se vincula nessa rede. E você começa a idealizar, começa a ter ideia, começa a imaginar. Você imagina até o seu funeral, como é que vai ficar a cara de fulano, como é que vai ficar a cara... É uma neurose, é um processo de loucura mesmo. Então, o suicídio não é algo que eu... pensei agora e vou. Não. Quase sempre a pessoa vem planejando. Tem exceções, no caso do impulso? Tem. Tem processos de loucura, por exemplo, a gente quando vai estudar suicídio e loucura, a pessoa que é doente mental, que comete o suicídio, ela vai responder, mas não tanto quanto aquele que tem uma saúde mental. Aparentemente uma saúde mental. Vamos ver aqui, prefácio. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar seus rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém,
toda severidade para com aquele que quis subtrair-se às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Agora, olha que interessante aqui. No livro Céu e Inferno, nós vamos ver o caso de um pai com um filho só, e esse filho foi chamado à guerra. A única forma, eu não sei se está no Céu e Inferno, ou se está em Revista Espírita, ou nos dois. Mas eu acho que é o Céu e Inferno. Mas o mais interessante é que, qual foi a ideia dele? Se eu morrer, o meu filho não vai à guerra. O pai pensou assim. Porque aí era filho único, então ele teria que ficar cuidando da mãe, ele estaria dispensado de ir à guerra. Aí ele pensou isso e cometeu o suicídio. Para que o filho não fosse à guerra. O que faltou a ele aí é aquela coisa, às vezes a gente acha que nós somos Deus. Que o mundo está tudo sobre a nossa mão. Vamos falar agora de Covid. Algumas pessoas estavam conversando com duas amigas, e conversando sobre Covid, digo, gente, vem cá, vocês estão achando que Deus está desesperado? Meu Deus, o fulano não pode pegar Covid, porque ele não pode morrer, não é hora dele. Ai, cicrano, o que nós vamos fazer? Não, ai, que desespero, eu não consigo controlar esse vírus. Você consegue imaginar Deus assim? Não, Conceição, Deus não está assim. Então, por que você está agoniada? Se tiver de ir, vai. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Porque ele estava aqui, em regime, em pena. Em pena. E aí ele vai e decidiu abrir a porta. Mas não foi dado a liberdade dele. Aí fica que nem aqueles prisioneiros Quando... sendo procurados, nunca de paz, não tem. Quando preso de novo, é tratado com mais severidade. O que ele está querendo dizer? Se tu achou que foi ruim aquela aprovação, tu decidiu te matar, te prepara para... Agora que tu vai ver que é ruim mesmo. Por quê? Porque você cometeu um suicídio, você danificou o seu corpo perispiritual. Aguardar uma nova reencarnação, reencarnar. Sabe Deus em que situação física, em que país, com que pais... Pais, papai, mamãe. Sabe Deus quantos séculos nessa condição, depois que recuperou tudo, meu filho, volta, tem uma prova aqui pendente que você não cumpriu porque você cometeu suicídio. Mas, não. Papai não se submete aos seus caprichos. Você não quer ser um Cristo? Você não foi criado para isso? Então, não existe mais ou menos Cristo. Cristo é um Cristo. Para isso, você tem que passar por todas as provas da vida. E olha, a prova que o papai manda é light. A expiação que a gente arruma é muito pior. Memórias. Margaridinha. Se prostituiu. A mãe obrigou a filha a se prostituir. A mãe se prostituiu e obrigou a filha caçula também a se prostituir. Então é aquilo, quando você comete um suicídio, não é só você, é toda uma família e você vai ter que responder por isso. E quase sempre, às vezes, vem numa condição de órfão. Por quê? Porque você não respeitou e não valorizou a sua família. Então vem agora órfão. É a primeira porrada, que é para aprender a valorizar papai e mamãe. Lar. O mesmo se dá com, então, é tratado com mais severidade. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar de misérias do presente e mergulha em desgraças ainda maiores. Então, você não está trocando 6 por meia dúzia. Você está trocando 6 por 200. Porque se tu achou que 6 está ruim, 200 vai estar muito pior. Porque o sofrimento do espírito é muito sofrimento.
E é algo que você não tem paz, você não tem sossego mental. É algo interno, é algo dentro. Não tem para onde você correr. Aí vamos na prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espero os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, estendê-la sobre a alma de... Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Espíritos bons, que tendes por missão assistir os infelizes, tomai sobre a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência lhe dê forças para suportar, com mais resignação, as novas provas por que haja de passar, a fim de reparar a falta. Afastai dele os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal, e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo perder o fruto das suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, que a nossa comiseração possa amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. E assim nós finalizamos mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, aos nossos amigos espirituais que conduziram o nosso trabalho, nos inspirando, e que nós possamos, Senhor, refletir e fixar em nossa mente tudo aquilo que nos foi ensinado essa noite. Graça te damos, Senhor.